Continuando, pois, nosso estudo sobre o livro das Confissões de Santo Agostinho, gostaria de oferecer uma introdução ao livro 11 das Confissões. É um livro muito filosófico, aborda o tema famosíssimo do tempo, que é um tema ainda difícil de abordar. Ainda hoje, na filosofia, é uma temática que suscita uma quantidade imensa, de discussões, de reflexões, o que é o tempo. Um problema filosófico e também científico sobre o qual se debruçaram os homens e mulheres de todas as épocas. E com Santo Agostinho não é diferente. Ele também é um grande filósofo e teólogo da história e, portanto, aborda também o tema do tempo. Então, gostaria de oferecer uma introdução ao livro 11 que possa também ajudá-los na leitura pessoal e individual desse volume do livro das Confissões, que muitas vezes não é nada fácil de ler e de interpretar. Então, sobre o livro 11 das Confissões, nós devemos partir de uma primeira premissa, óbvia, que já está no começo do livro, lembrando que está conectado com o livro anterior, o livro 10º, onde Agostinho falava da sua situação presente. Agora, então, Agostinho, ele coloca a sua conversão, ou seja, a sua nova criação, em um contexto mais amplo da criação de todo o universo, de todo o cosmos. Então, o livro 11, 12 e 13 das Confissões, ele faz sentido e faz parte da unidade do livro das Confissões, porque agora Agostinho insere a sua própria criação e nova criação através da sua conversão da graça, ele insere, portanto, em um contexto mais amplo, que é o contexto da criação e da nova criação em geral, ali a partir do livro do Gênesis, onde fala dessa criação e em símbolos já aponta, já prefigura a nova criação em Cristo Jesus. Então, esses 3 livros aqui vão servir de coroação de toda a reflexão de Agostinho sobre a sua própria existência, a sua primeira criação e depois a sua segunda criação, ou seja, a sua conversão a Cristo Jesus. Em concreto, o livro 11 das Confissões tem por objetivo entender Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ou seja, o primeiro versículo da Bíblia. Agostinho, no livro 11, vai tentar compreender a frase: no princípio Deus criou o céu e a terra. E o livro 11 se detém sobre a primeira parte, ou seja, no princípio Deus criou. O que significa esse princípio? Vai se perguntar Agostinho. É o princípio temporal? É um princípio atemporal? Este princípio é o Cristo, princípio de toda a criação. O que é este princípio? Agostinho, então, ele vai tentar entender o que significa este princípio, o principium, no qual Deus criou o céu e a terra. E, portanto, investigando se esse princípio se trata do Filho, que é princípio de toda a criação, ou se é um princípio, digamos, atemporal ou temporal, Agostinho então vai abordar o tema do tempo, para tentar entender que foi no princípio do tempo que Deus criou o céu e a terra. Agora, Agostinho não exclui a interpretação que é própria também dos padres da igreja, muitos dos padres capadócios, que interpretam esse no princípio como em Cristo,
Verbo encarnado, nele foi feito todas as coisas, como diz São João no prólogo. Ele é o princípio da criação de Deus, primícias da criação. Então, em Cristo, né, no Logos, no Verbo, Deus fez todas as coisas. Mas grande parte do livro 11 vai tentar entender esse princípio temporal, ou seja, o que é o tempo. Famosíssima aquela frase de Agostinho, aquele capítulo onde ele diz, né, se alguém não me pergunta o que é o tempo, eu sei o que ele é, mas do momento que alguém pergunta o que é, me pergunta o que é, eu já não sei responder. Né? Então Agostinho tenta responder o que é o tempo. Esse é o contexto, ok? Então, o contexto é tentar entender o primeiro versículo do Gênesis. No princípio, Deus criou. Ou seja, o que significa esse princípio? É princípio do tempo. O que é, então, o tempo? E em Agostinho, em geral, em suas obras, não somente aqui no livro 11 das Confissões, mas, em geral, em Agostinho, nós podemos encontrar 4 tipos de tempo, dividir o tempo em 4 partes para entender o que o tempo é. Aqui nós temos essa famosa pintura de Salvador Dalí, sobre o tempo, né? O tempo fugaz que vai devorando todas as coisas. E para entender também, né, a riqueza da reflexão agostiniana sobre o tempo, nas obras de Agostinho, e também no livro 11 das Confissões, de modo muito peculiar, nós vamos encontrar 4 acepções do tempo. Obviamente, no livro 11 das Confissões, as acepções mais presentes é a primeira e a segunda, ou seja, o tempo psíquico e o tempo físico. Mas mesmo assim, Agostinho acena um pouco ao terceiro tipo de tempo, ou seja, o tempo moral e também o tempo histórico, que nós encontraremos em outras obras de Santo Agostinho, sobretudo no livro da Cidade de Deus. Como aqui se trata de entender o livro 11 das Confissões, simplesmente menciono aqui brevemente. O tempo psíquico, em Santo Agostinho, é entendido como uma medida, ou seja, a mente humana mede. A medição se faz através de uma mente que mede. Nós sabemos, pelos estudos da filosofia, que inclusive a noção de espaço e tempo implica uma formulação, uma elaboração mais própria da mente. Não se trata aqui de algo subjetivo, algo solipsista, né, subjetivista, mas, ou seja, a noção de tempo implica uma elaboração da mente. Tá? E veja, a noção de tempo vai estar conectada filosoficamente com a noção de movimento. Então, o movimento é uma noção física e metafísica, né, que nós experimentamos nos seres reais, nos seres físicos. O movimento das coisas, como essa passagem da potência ao ato, né, esse ato de algo que está em potência enquanto potência, ou seja, isto é um movimento, não simplesmente um movimento local. Né? Então, mas o movimento de por si, ele só é tempo quando uma mente mede. Até o próprio Aristóteles vai definir o tempo como medida do movimento. Né? Também para Agostinho, o tempo está relacionado também com o movimento. Ou, em outras palavras, em termos mais agostinianos, está relacionado com o tema da mutabilidade. Né? Mutabilidade significa isso, movimento, a coisa se move, a coisa é mudável,
é móvel, não é fixa, não é estável. Então os seres são mutáveis, mudam, né? Tem a mutabilidade, é presente no mundo físico. Agora, essa mutabilidade, quando é percebida pela mente, nós temos o tempo psíquico, quando é medida pela mente. Então, Agostinho se refaz, e grande parte da reflexão agostiniana sobre o tempo é aqui baseado nesse termo da medida. O tempo psíquico é a medição, por assim dizer, dessa mutabilidade dos seres, né? Então, o tempo psíquico implica uma mente que mede essa sucessão, esse movimento, essa mutabilidade de antes e depois, ou seja, passado, presente e futuro, né? Uma mente que percebe, que analisa, que experimenta essa passagem, essa mudança nos seres. Agora, em Agostinho não é contrário à noção de tempo entendido como tempo físico. O tempo psíquico está intrinsecamente relacionado com o tempo físico. A crítica que faz Agostinho, no livro 11 das Confissões, é aqueles astrônomos, aqueles filósofos, que fazem derivar o tempo do movimento dos astros, dos corpos celestes. Isso é o que Agostinho tem por objetivo refutar, e ele não aceita. Em muitas passagens ele diz abertamente que ele não concorda que o tempo é o movimento, coincide com o movimento dos astros. Ok? Então, vejam, aqui tem uma pequena nuance, né? Ou seja, Agostinho, ele relaciona o tempo com o movimento enquanto tal, mas não necessariamente com o movimento dos corpos, dos astros. Ok? Então, existe relação tempo e movimento em Agostinho, veremos alguns trechos do livro das Confissões que falam sobre isso, mas não com o movimento dos astros, que era, digamos, a ideia mais difundida no tempo de Agostinho, que era o movimento dos astros que fazia o tempo, né? Fazia derivar o tempo do movimento dos astros. Agostinho aceita, sim, que nós medimos o tempo pelo movimento dos astros, porque o movimento dos astros é um movimento regular e, portanto, a regularidade da criação serve muito bem para medir. É um modo de medição que a inteligência humana usa, mas ainda que os astros não tivessem este movimento regular, esse movimento cíclico, ainda assim existiria o tempo, né? Porque existiria o movimento dos seres físicos, né? Ainda que os astros não se movessem. Ok? Então, a crítica de Agostinho à assimilação tempo e movimento, na verdade, não existe. Existe a crítica a movimento astronômico, movimento dos astros. Isso sim, né? Então, outra vez, nós podemos ver que Agostinho, ele entende o movimento em sentido muito mais amplo, não só movimento dos astros, né? Então, o tempo físico é justamente esta mutabilidade, né? A metafísica de Agostinho é uma metafísica do mutável e do imutável. Isso já ensinava um grande augustinólogo, padre agostiniano, Agostino Trappé. Ele ensinava em muitas de suas obras, seus escritos, que a metafísica em Santo Agostinho, o pensamento do ser em Santo Agostinho, era do ser mutável e imutável. É base do pensamento agostiniano. Portanto,
o movimento físico, o tempo físico, está relacionado com o movimento físico. Ou seja, esses dois princípios, a mutabilidade e a imutabilidade. Okay? Então, o tempo físico, em certo sentido, depende do movimento dos seres físicos, né? Dos seres em geral. Não somente do movimento dos astros, como se entendia na astronomia, estava muito difundido na astronomia na época de Agostinho. Ele vê isso como um equívoco, com toda a razão. Não se pode fazer derivar o tempo simplesmente do movimento dos astros. Né? O movimento é algo muito mais amplo. Isso é o tempo físico, aquele que está relacionado com o movimento dos seres em geral. Agostinho também, nas suas obras, vai enfatizar a existência de um tempo moral. Ou seja, aquele tempo, em certo sentido, que de mudança no âmago da alma, envolvendo as noções de bem e mal moral. Por exemplo, ele vai falar muito aqui do tema da morte, o tema do pecado. Portanto, existe um tempo moral que é o tempo, digamos assim, em que a pessoa experimenta a morte, né? Ou seja, todos os dias o ser humano ele está cada vez mais se aproximando, né, desse momento final. Né? Isso daí é consequência do pecado. O pecado nos trouxe também como consequência a morte. Portanto, o ser humano ele tem uma temporalidade moral nesse sentido, porque ele está afetado pelo mal e pela morte, da qual nos salva somente a graça de Cristo Jesus, que é a vida. Portanto, a vida que é Jesus nos salva deste tempo num sentido moral, ou seja, tempo aqui é entendido como essa sujeição das pessoas ao mal e à morte, ao pecado e à morte, porque o ser humano está ferido pelo pecado original. Então, tempo nesse sentido de sujeição ao pecado e à morte, dos quais nos salva a graça de Cristo Jesus. Okay? Esse é o tempo em sentido moral. Agora, existe também nas obras de Agostinho, sobretudo no livro da Cidade de Deus, maiormente na segunda parte da Cidade de Deus, Agostinho também aborda o tempo histórico, ou seja, o tempo como história. E aqui entendido sobretudo como história da salvação, onde Deus, com a sua providência, intervém no percurso da história e vai guiando o rumo da história com a sua providência e sabedoria. Né? Então, nada foge à vontade de Deus, aos acenos da vontade divina. Né? E Deus vai agindo também através da liberdade humana, vai agindo, digamos, no nosso tempo. E, portanto, o tempo humano, através da ação de Deus, se transforma também em história sagrada. Assim foi no Antigo Testamento, assim foi no Novo Testamento, mas também assim é ao longo de toda a história humana, até que Cristo venha uma segunda vez. Então, o tempo também pode ser entendido como história de salvação. Okay? Então, essas são as 4 acepções do tempo, ou tipos de tempo em Santo Agostinho. E vejam que uma não está em contradição com a outra, muito pelo contrário, cada uma dessas acepções completam a outra. Então, o tempo psíquico é entendido como aquele tempo medido,
essa medição de um movimento físico, okay? De uma alteração, de uma mutabilidade de um ente, de um ser, né? O tempo físico entendido justamente como essa mutabilidade dos seres, essa variação, esse movimento, mas aqui atenção, não se trata do movimento dos astros, mas do movimento em sentido geral, né? E depois o tempo moral, que é essa sujeição dos seres humanos, porque nós somos temporais, ou seja, sujeitos ao pecado e à morte. E depois o tempo entendido como história, que é a história da salvação, ou seja, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo no qual Deus age para conduzir os rumos da história até os seus devidos fins, né? Então, aí podemos nos remeter ao livro da Cidade de Deus, sobretudo a segunda parte dos livros 11 ao livro 22 da Cidade de Deus. Nós vemos aí tempo no sentido de história e história de salvação. Aqui trago alguns trechos para que vocês vejam a riqueza. É muito rico, né? A argumentação, a reflexão de Agostinho sobre o tema do tempo. Para não prolongar muito esta aula, que prometi ser relativamente breve, né? Aqui trago um trecho do livro 12, que será o seguinte livro que vamos analisar, mas é interessante porque aqui se vê clarissimamente como na mente de Agostinho estão relacionados o tema do tempo e do movimento. Não tem como dissociar as duas coisas, né? No livro 12, Agostinho já não fala do termo, não busca esclarecer o termo princípio. No princípio Deus criou. Mas agora ele tenta esclarecer o seguinte: Deus criou o céu e a terra. E céu e terra aqui, Agostinho entende como dois polos que se complementam. Um é totalmente espiritual, poderíamos dizer assim, que sempre está em ato, que é o céu, né? O céu dos céus, ele vai falar, que é uma criatura, não é um Deus, é uma criatura, mas como está tão perto do primeiro, do motor imóvel, que é Deus, ele tem também uma espécie de imutabilidade. Ele não muda, o céu dos céus, como casa de Deus, que espelha a imutabilidade do Criador. E depois a terra, como outro extremo, que é algo em potência, que não existe, que não tem ser em si, né? A terra. E Deus criou no princípio o céu e a terra, os dois polos extremos da criação, né? Ele está falando desse contexto. Então, olha só o que diz Agostinho. Encontro duas criações tuas, não afetadas pelo tempo, embora nenhuma delas te seja coeterna, né? Então, o céu e a terra não estão afetados pelo tempo, porque são dois extremos, dois coprincípios do tempo, mas que não são iguais a Deus, não são coeternos com Deus. Uma que criaste tão perfeita que jamais deixa de te contemplar, né, o céu dos céus, que não sofre nenhuma mudança, embora de natureza mutável, e goza de tua eternidade e de tua imutabilidade. Então vejam, o céu dos céus, para Agostinho, embora na prática não mude, seja imutável, na sua natureza ela é mutável. Okay? Então, porque está tão próximo de Deus que, em certo sentido, participa da imutabilidade de Deus. Né? O outro extremo, que é informe, que é a matéria, ou seja, a terra, a ponto de lhe ser impossível passar de uma forma para outra, quer no movimento, quer no repouso, e, portanto, incapaz de estar sujeito ao tempo.
mas tu não a deixaste informe, pois antes de qualquer dia fizeste no princípio o céu e a terra, as duas obras de que falava. Então vejam, tanto essa criatura, o céu, quanto a terra, né, estão ali em relação com a mudança, com a mutabilidade. Então, ou seja, o tempo está relacionado com a mutabilidade dos seres, né? Voltando ao livro 11, diz Santo Agostinho, no capítulo 21, portanto, como eu dizia, medimos o tempo no momento em que passa. Aqui, o tempo como medição, né? O tempo psíquico, psicológico. E se me perguntarem, como sabes? Eu responderia, sei porque o medimos e porque é impossível medir o que não existe. Olha só, né? Muitas vezes se acusa Santo Agostinho de um subjetivismo do tempo, mas não, né? Não são categorias a priori, estilo kantiano. O tempo está relacionado com a realidade, o existente, o ente real. Ora, o passado e o futuro não existem. Quanto ao presente, como podemos medi-lo se não tem duração? Portanto, só podemos medi-lo enquanto passa, ou seja, enquanto está em movimento. E quando passou, não o medimos mais, porque não há mais nada para medir. Então, vejam que aqui o movimento, ou melhor dito, o tempo, implica um movimento de um ser real. É a medição, é uma mente que mede este movimento. Poderíamos dizer, o movimento é uma categoria física que, inclusive, os animais percebem, né? Por exemplo, um coelho vê ao longe o lobo e sabe para que lado ele deve fugir, por onde ele deve esquivar o ataque do agressor, etc. Ele mede, ele consegue ter essa medição, porque ele percebe o movimento daquele outro ser que para ele é nocivo. Tá? Ou seja, o movimento é uma categoria física que os seres percebem. Mas o tempo implica uma elaboração da mente, ou seja, uma mente que mede. Então, aqui nós estamos falando desse tempo no sentido psíquico. No capítulo 24, ele vai falar também do tempo enquanto tempo físico. Queres que eu prove a quem diz que o tempo é o movimento de um corpo, né, ou seja, de um corpo celeste, sobretudo? Não o aprovo. Sei que não há corpo que não se mova no tempo. Tu mesmo o afirmas. Mas não acredito que o movimento de um corpo seja o tempo. Isso nunca ouvi e nem tu o dizes. Quando um corpo se move, sirvo-me do tempo para medir a duração de seu movimento do começo ao fim. Se não vejo o começo e percebo seu movimento sem ver seu fim, só posso medi-lo do momento em que observo o corpo mover-se até o momento em que já não o vejo. Então, Agostinho, ele vai enfatizar, portanto, que o tempo físico e o tempo psíquico estão relacionados, né? Então, o tempo psicológico, a medição, vai depender dessa mente que percebe um corpo movimentando-se, embora não tenha visto o começo do movimento, nem vê o final. Mas aquele lapso percebido pela mente, daquele movimento, daquele ser, pois aí, né, se dá então a medição, por assim dizer, e a relação com aquilo que é físico. Ok? Então, é um livro muito rico, bastante filosófico, talvez para quem não está habituado às reflexões filosóficas encontre um pouquinho mais de dificuldade, mas espero que com essa introdução
possa ficar um pouquinho mais acessível a todos vocês. Então, bons estudos, que Deus os abençoe.